Muito bem, no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre Morra Amor, que é um livro publicado em 2012 pela Ariana Harvix, ou algo do tipo, e que faz parte de uma trilogia involuntária da autora, composta ainda pelos livros A Débil Mental, de 2014, e que logo será publicado aqui no Brasil pela mesma editora, que é a Instante. E encerrando a trilogia involuntária aqui da Ariana, nós temos Precoce, que é um livro de 2015 e que, salvo eu, será publicado pela mesma editora no próximo ano. Então é sempre bom ficar atento e atenta a essas novidades literárias. Mas enfim, a grande questão aqui de Morra Amor repousa muito mais na linguagem, ou seja, na trama, do que em eventos, ou seja, em uma fábula possível. Tanto que resumir esse livro é bastante simples. Aqui nós temos a história de uma mulher estrangeira que mora com o marido e com um filho recém-nascido em uma casa de campo. Logo de cara fica explícito que essa mulher, digamos assim, é um corpo estranho na família do marido, né? Então a relação dela com os sogros, por exemplo, vai ser de uma violência velada em vários momentos aqui da narrativa. Essa mulher, ela tem sentimentos conflitantes quanto ao filho, mas na maioria das vezes percebe-se que ela não gosta da experiência da maternidade, e não apenas do filho em si. Além disso, o casamento dessa personagem, que também será narradora, é absolutamente infeliz e por isso ela acaba sentindo muito nojo do marido e arrumando um amante. Mas esse amante tampouco consegue, digamos, satisfazer plenamente os desejos dessa mulher. E curiosamente, o marido sabe dessa relação extraconjugal, mas ele não faz nada a respeito, né? Pelo menos em um primeiro momento, percebe-se que existe uma quase apatia por parte dele também, o que demonstra muito do quão comprometida está a relação conjugal, né, dessa personagem com seu marido. Mas enfim, a coisa vai indo até que um dia, para poder evidenciar que nada estava bem de fato naquela família, essa mulher acaba sendo ali internada pelo marido, já que ela não se adequava nem um pouco ao que se esperava socialmente dela, porque ao fim e ao cabo essa mulher ela se sente, digamos, reprimida, sufocada, isolada e pressionada por essas relações familiares que se vão estabelecendo ao redor dela. Mas, como eu disse, o que importa nesse livro não é tanto essa história, não é tanto essa fábula que se desenvolve, mas sim o modo como essa narrativa vai sendo urdida, vai sendo tramada, digamos. O que se sobressai aqui é muito mais a linguagem do que aquilo que está sendo expressado propriamente dito. Então, a exemplo do que acontece, por exemplo, lá em Distância do Resgate, da Samantha Schweblin, livro sobre o qual nós conversamos recentemente por aqui, Morra Amor é um livro que trata da rasura das relações familiares, da maternidade e da própria identidade. E isso já se nota desde a capa do livro, com esses olhos aqui que estão riscados, digamos assim. E se os olhos são a janela da alma, como dizem por aí, então essa imagem já aponta para essas identidades rasuradas. Mas isso também está presente na narrativa em si, né? Já que, por exemplo, não há nomes ao longo do romance. Inclusive, o fato de não haver nomes de pessoas ou de espaços coloca tudo em um não lugar quase mítico dentro desse universo narrativo. Tudo é específico e inespecífico, pessoal e impessoal ao mesmo tempo, por conta dessa ausência, por conta dessa rasura nas identidades. E essa identidade rasurada da narradora se deve principalmente aos vários tipos de exílio pelos quais ela vai passando. E cada um desses exílios aumenta a sensação de não pertencimento e inadequação aqui dessa mulher. Por isso, a narradora olha para os demais personagens, sempre guardando certa distância física e psicológica
que essa distância acaba fazendo dela um ser estranho que desestabiliza a lógica e a tranquilidade dessa família. Então, no meu vídeo sobre Além da Fronteira, da Elisa Lispector, eu comentei que o estrangeiro ele é aquele que não pode ser proprietário da terra. Né? E é o caso aqui dessa narradora que literalmente e emocionalmente, né, por conta desses vários exílios pelos quais ela passa, a ela não é dada essa posse da terra, digamos, que é a terra mesmo ali física, mas é também em um sentido um pouco mais simbólico, digamos assim. Então, veja, nós temos primeiramente um exílio que é geográfico e linguístico, e isso fica pontuado na narrativa desde o início. Né? Essa narradora é uma estrangeira e isso gera uma tensão entre a linguagem e o silêncio dessa mulher. Né? Então existe sempre um ruído linguístico, digamos, um sotaque que a afasta e ao mesmo tempo a denuncia aos demais personagens. Por isso, o tema da incomunicabilidade vai estar presente aqui também. E se o eu é feito de linguagem, ter uma língua diferente faz com que o eu se esfacele. Né? Basta que a gente pense, por exemplo, na Torre de Babel. Né? A Torre de Babel nada mais é do que uma narrativa que mostra muito bem esse esfacelamento da unidade. E essa unidade ela se dava linguisticamente ali entre aquelas pessoas. Então, quando essa unidade se perde, aquela coerência que fazia de todas aquelas pessoas uma só pessoa, ou movida apenas com um interesse, né? A partir do momento em que se perde essa coerência linguística, perde-se também esse sentido de unidade. Então, o fato de ter esse sotaque acaba afastando ainda mais este eu da narradora dos outros que a rodeiam. Né? Isso pensando em um exílio mais geográfico e linguístico. Mas a narradora ela também passa por um exílio que é social, porque existe um deslocamento do espaço urbano para o espaço rural. E isso vai ser muito importante para acentuar o isolamento e a solidão dessa personagem narradora aqui, mas também para oferecer a ela uma liberdade possível. Afinal de contas, a ideia da natureza sempre está muito associada à ideia de liberdade. Né? Então, essa narradora ela ocupa essa posição, digamos, ambígua, conflitante, entre se sentir aprisionada e liberta ali naquele lugar ao mesmo tempo. Né? Isso pensando em um exílio mais social, mas existe também aqui um exílio que é familiar, porque a narradora está longe da sua família e só pode se amparar na família do marido, então ela fica nesse não lugar entre pertencer e não pertencer àquela unidade familiar com a qual ela convive. E finalmente nós temos aqui também um exílio que é corporal e psicológico, porque a maternidade alienou essa mulher do próprio corpo. Então, essa maternidade é vista aqui como uma imposição social e biológica, né, que torna o corpo da mulher algo que não pertence apenas a ela. Então, a mulher ela tem o dever sagrado de dar prosseguimento à espécie, ela tem o dever social de ser mãe, porque só assim ela vai se sentir realizada, etc, etc, etc. Toda essa problematização que estava presente lá em Distância do Resgate, da Samantha Schweblin, vai aparecer aqui também, só que dessa vez de uma perspectiva um pouco menos fantástica, como era o caso lá do livro da Samantha. Mas enfim, exatamente por conta de todos esses exílios, né, linguístico, geográfico, social, familiar, corporal e psicológico, por conta de todos esses exílios vivenciados por essa personagem narradora, por mais que a narrativa ofereça a depressão pós-parto, por exemplo, como um caminho possível para entender esse vazio que acomete essa mulher, o leitor não pode se limitar a isso, né? Já que existe uma série de elementos que mostram que essa condição da narradora é anterior à própria maternidade. Então, desde o momento em que ela se encontra pela primeira vez ali naquele círculo social, porque o livro, apesar de se iniciar quando a narradora já é mãe, etc., existem vários recuos temporais, né?
E nesses recursos a gente já percebe que desde o primeiro momento em que ela entrou em contato com aquelas pessoas, algo de estranho já aconteceu ali, que começou a esvaziar, digamos assim, psicologicamente e emocionalmente, essa narradora aqui. Então, por exemplo, é constante a aproximação aqui entre a mulher e um campo semântico ligado à natureza e ao selvagem. Então, por exemplo, quando você abre o livro e começa a ler, ele começa da seguinte maneira: eu me reclinei na grama entre árvores caídas e o sol que aquece a palma da minha mão me deu a impressão de ter uma faca com a qual ia me esvair em sangue com um corte ágil na jugular. Ao fundo, no cenário de uma casa entre decadente e familiar, podia sentir as vozes do meu filho e do meu marido, os dois nus, os dois chapinando na piscina de plástico azul. E daí ela prossegue mais um pouco. Então veja aqui, enquanto a mulher está nesse espaço ligado ao natural, deitada ali na grama, né, ao natural, ao selvagem, ao desconfortável, porque em dado momento ela diz aqui que ela sente o corpo meio formigando, os personagens masculinos, ou seja, o marido e o filho, estão em um espaço não natural, em um ambiente ali controlado e confortável, que é representado por essa piscina de plástico no quintal. Né? Então veja que já existe desde a primeira imagem do romance essa separação entre, já se estabelece desde essa cena um vínculo entre o corpo da mulher e essa paisagem. E, além disso, estabelece-se também, desde o início, essa separação entre o espaço masculino e o espaço feminino ocupado aqui por esses personagens. Por isso, o espaço rural não será aqui bucólico, né? Ou antes será de um bucolismo ameaçador, assim como o corpo será tomado por uma turbulência interna que se traduz, por exemplo, na libido selvagem, não docilizada dessa narradora, tanto que ela trai o marido e não faz a mínima questão de esconder isso depois de certo tempo. Então, de início ela ainda tenta negar, mas depois ela não faz muita questão de esconder isso, nem do marido, nem de mais ninguém, né? Então veja que, por exemplo, voltando a essa questão do espaço rural que não é bucólico, ou que é de um bucólico ameaçador, digamos, isso também está presente lá em Distância de Resgate da Samantha Schweblin. Veja então que essa mulher, ela só recupera a sua identidade a partir do momento em que ela se envolve em um relacionamento extraconjugal, né? De modo que essa libido apresentada pela narradora vai ser ambígua por se colocar em um lugar deslocado da normalidade e do aceitável por aquela família burguesa que representa metonimicamente toda a sociedade. Porque veja, ao homem ainda é dado o benefício da infidelidade conjugal, a mulher não. Então, esse comportamento dela é um comportamento desviante, é um comportamento que choca, não pelo comportamento em si, mas por vir de quem vem, que é uma mulher. Né? Então, a infidelidade ela não é um problema desde que ela venha do lado certo da relação, digamos assim. Inclusive, nesse sentido, a associação entre a narradora e a natureza acaba reforçando a ideia de que essa mulher não se adequa à lógica da burguesia, já que essa selvageria, digamos assim, desnuda, né, retira, rasura a fragilidade das máscaras e das convenções sociais. Não por acaso essa narradora que tenta o tempo todo ali atravessar a porta de vidro da casa. Então o vidro ele separa fisicamente o ambiente organizado e doméstico daquele ambiente caótico e selvagem ao redor, mas ao mesmo tempo essa separação não é total, ou pelo menos essa separação não é visível, já que a narradora pode ficar olhando para aquilo que foi tomado dela. E mais, essa separação é frágil demais, né? Porque basta que ela use alguma coisa para quebrar ali o vidro e ela conseguirá sair daquele controle que se estabeleceu sobre ela. E por conta disso, por conta dessa selvageria, o desejo aqui, ele assume pulsões que são eróticas, mas também assume pulsões que são
tanáticas, né, que se direcionam ao amor ou à morte mesmo. Então a libido aqui vai ser também uma forma de violência por parte dessa narradora. Mas ao mesmo tempo, esse ambiente familiar, né, o casamento, a maternidade, enfim, também são formas de exercício de violência sobre a liberdade individual dessa narradora. Eu já mencionei isso lá no vídeo sobre distância de resgate, mas vale a pena recuperar um pouco aqui, né? Que a família ela tem esse papel, digamos, duplo, que é e contraditório, que é de nos formar e também de nos deformar, né? Porque nós não temos muita escolha ali dentro daquele universo limitado de possibilidades que são impostas para a gente desde o momento em que a gente nasce, por conta das condições da nossa família. Então veja que aqui essa ideia de uma violência familiar, não uma violência física, mas uma violência emocional mesmo, que se estabelece a partir dessa lógica da família burguesa, digamos, essa violência aqui ela vai adquirir tons mais dramáticos, né, do que aqueles que a gente encontra lá em Distância de Resgate, mas enfim. Essa violência, ela vai ser outro tema, então, recorrente nesse romance. Não por acaso a narradora se compara a animais, já que ela vai tentando se livrar daquelas amarras sociais ligadas ao urbano e ao masculino. E essa animalização também é uma forma de violência da narradora para consigo própria. Então, essa violência se dirige contra o outro, né? Por exemplo, quando ela imagina que tem uma faca nas mãos e que vai assassinar as pessoas. E também essa violência se dirige contra ela mesma nos momentos em que ela se imagina matando os outros. E daí essa pulsão tanática do desejo que se traduz inclusive nesse sentimento de autodestruição da narradora. E não por acaso o tema da morte ele vai aparecer aqui com bastante recorrência. E curiosamente, esse tema se liga muito à ideia do desejo, né, dessa narradora. Então, por exemplo, na página 25 ela diz o seguinte: a morte está presente no fogo, no tapete, nas cortinas, no ar viciado dos móveis, no campo e na louça metalizada, no vaso sem flores. A morte transpira dos guarda-chuvas empilhados perto da porta. E daí, algumas páginas depois, na página 54, ela diz: assim começou a longa noite, olhando túmulos até o sol, penteando-me e dormindo sob o reflexo das lápides, lendo o nome de falecidos que não conheço. Essa foi minha vida, ou a partir daí seria assim. Quando faço sexo, comemoro o aniversário dos ausentes. Quando me apaixono, agora mesmo, enquanto me sacudo, lanço terra sobre um caixão. Pouco importa de quem. E quando me masturbo, profano covas, e quando me embalo meu bebê, digo amém, e quando sorrio, desligo um respirador artificial. Por isso o beijo, porque de todo modo, há tanto tempo, e mesmo antes de eu nascer, e enquanto meu marido anda por aí gritando de ciúme, estou morta. Então veja que essa ideia da morte, ela é também vista aqui como essa forma de violência, né? A ideia, a possibilidade de morrer é uma forma de violência psicológica da narradora voltada contra si própria. Né? Por isso, então, um dos grandes símbolos dessa mulher aqui é a sua bestialidade, que a mantém sempre arisca e distante de todo mundo. Então ela parece mesmo, o comportamento dela parece o comportamento de um animal acuado em um canto. E essa mesma bestialidade faz com que o ambiente familiar seja seja visto aqui quase como uma jaula que prende essa mulher, né, que lhe castra. Então, a partir de todas essas temáticas da violência, da bestialidade, da morte, enfim, eu me lembrei bastante de um conto da Clarice Lispector chamado O Búfalo. Né? Inclusive, pelo que eu li aqui, a Ariane ela é sempre comparada bastante com a Clarice. E lendo este livro, eu me lembrei bastante, por exemplo, lá do Perto do Coração Selvagem também. Né? Assim como me lembrei, claro, do Distância de Resgate, né? Por esse espaço rural, por essa ideia da mãe natureza, por conta do isolamento como uma projeção da subjetividade dessa personagem, o que também me fez lembrar bastante lá
daquele filme O Anticristo, do Lars von Trier. A distância subjetiva e espacial que isolam essa personagem do convívio familiar é também a distância social que separa o masculino e o feminino. E essa mesma distância, bem delimitada desde a primeira cena, volta no final, quando o marido e o amante aqui da narradora vão conversar, enquanto a própria narradora, a esposa do amante e a filha do amante observam tudo de longe, né? Ali no entardecer, então tudo fica meio nebuloso. Então veja, nessa cena me parece que é bastante curioso, porque ao passo que essas mulheres, enfim, olham umas para as outras com bastante hostilidade, ao passo que entre as mulheres existe essa hostilidade latente, os homens, apesar de serem rivais ali, eles conseguem de certa maneira se entender entre si. Então, essa distância do masculino e do feminino me parece bastante interessante, e no começo e no final do livro ela se coloca geograficamente mesmo, não mais em termos apenas simbólicos. Então veja, essa tensão entre masculino e feminino se reforça na medida em que a narradora não consegue se adequar às normas de uma sociedade patriarcal, já que para essa mulher a vida de casada, a vida de mãe é medíocre e limitante, porque a vida familiar interrompeu a sua vida anterior de mulher intelectual e acadêmica, né? E isso ela coloca explicitamente em um determinado momento do romance. Ou seja, ser uma boa mãe e uma boa esposa implica em deixar de lado a completude de ser mulher antes de qualquer outra coisa, né? Portanto, a partir do momento em que ela arruma um amante, a narradora problematiza a normalidade que, digamos, regula a subjetividade feminina. E ao problematizar isso, ela acaba, digamos assim, matando o anjo do lar. Não por acaso existe um momento aqui em que ela cita explicitamente a Virginia Woolf, né? Que é quem, enfim, estabelece essa ideia de que para que uma mulher possa ter ali liberdade, ela precisa matar esse anjo do lar, que é essa imagem angelical atribuída à mulher e que, enfim, representa as amarras da sociedade, né? Então a mulher ela tem que ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa filha, enfim. Afinal de contas, é só assim, é só quebrando essa imagem, é só matando o anjo do lar, que a mulher consegue se livrar dessas opressões exercidas socialmente sobre o corpo e sobre a subjetividade feminina, já que socialmente a mulher não tem uma existência própria, digamos assim. Ela é sempre a mãe, ela é sempre a esposa, ela é sempre o outro do homem. E essa narradora, ela não se adequa a esse sistema e justamente por conta disso, ela vai ser internada ali em uma espécie de manicômio por algum tempo. Então veja, esse é um espaço ali dos desajustados, digamos assim. Nesse sentido, então, o corpo feminino, né, esse corpo que não se deixa docilizar pela sociedade ao recusar a maternidade, o casamento, a fidelidade, a fragilidade, por aí vai, esse corpo acaba se tornando algo político, ao, por exemplo, expressar a libido ou ao se aproximar da violência, da selvageria e etc. Então, não é à toa que essa bestialização da narradora acontece, porque ou ela é a mulher dócil e frágil, ou ela é essa voz bestializada. Não existe ali um meio termo possível perante a sociedade. Então veja que a violência aqui presente ela é muito mais ideológica, estética e discursiva do que física, já que é uma violência que coloca a narradora na contramão da sociedade ao trazer o abjeto, ao trazer o íntimo para o espaço comunitário, e isso é absolutamente inadmissível e é por isso que ela vai ser internada em dado momento, porque ela não se ajusta ao seu papel e porque ela traz à tona aquilo que deve ficar oculto, mais ou menos naquele mesmo movimento lá do Unheimlich, que eu já mencionei no vídeo sobre o Distância de Resgate. E o polo representativo desse
espaço comunitário vai ser justamente a família. Primeiro com os sogros, né, que reproduzem e que representam essa norma, a ordem. Então, por exemplo, quando o sogro morre, a ordem começa aos poucos a se desestabilizar, né? Então veja, os sogros eles representam esse ambiente familiar, né? Esse espaço comunitário, mas também depois com a própria maternidade vivida por essa narradora, que diz em dado momento que um filho é como se fosse ali um animal selvagem. Então, como eu disse, a narradora ela não ama esse filho, mas ela sabe que ela não pode dizer isso e nem mesmo demonstrar esse sentimento que ela tem. E mais, existem momentos que fica bem claro que ela chega a desejar que algo de ruim aconteça a essa criança, né, a esse filho, porque assim, como ela não se sente parte daquela família e do casamento, né, assim como ela não se reconhece naquelas pessoas, ela também não se reconhece no próprio filho, mais ou menos como acontece lá com a Carla de Distância de Resgate, que não se reconhece no David, né, a partir do momento em que uma coisa estranha, uma coisa insólita acontece com aquele personagem. Então veja, as problemáticas entre os dois livros, elas são muito parecidas, mas aqui elas assumem esse tom um pouco mais dramático por deixar de lado esse espaço, esse discurso do fantástico, digamos assim. E assim como acontece lá no livro da Samantha, com toda a metáfora sobre o cordão umbilical representando essa distância de resgate, aqui a maternidade também vai ser vista como algo que aprisiona a mulher, algo que prende essa mulher, já que a mulher tem que passar por uma morte, digamos, simbólica para que a mãe nasça depois do parto. Então é bastante curioso como isso fica posto aqui ao longo do romance, de modo que a maternidade obriga a mulher a negar a si mesma e a todos os seus desejos, necessidades, enfim, projeções para o futuro e por aí vai. E é daí que vem essa insatisfação da narradora com a maternidade, e mais do que insatisfação, existe um certo desdém dessa mulher aqui para com esse ideário da maternidade. Então, por exemplo, existe um momento muito engraçado em que ela revela que tem o costume de, quando o sol está bem quente, ela pega um boneco, coloca dentro do carro e tranca para que as pessoas passem e pensem que tem uma criança dentro do carro, e ela fica ali se divertindo com as reações das pessoas. Então veja, não é simplesmente negar, é desdenhar de fato da maternidade, digamos. A grande questão, então, é que a mulher ela não tem muita escolha, né? Isso fica posto aqui. Ela cresce ouvindo que ter um filho é o ápice da vida e que ela só vai se realizar plenamente se ela for mãe e coisa do tipo. E aí fica a grande questão a partir dessa leitura, né? O que acontece quando a mulher é mãe, mas não se sente realizada? De quem, afinal de contas, vai ser a culpa? Então, veja, problematizar a maternidade é problematizar também toda uma estrutura social que coloca a maternidade em um lugar ali ilibado, né? Como se aquilo fosse de fato o ápice da vida de uma pessoa. E disso decorre a loucura aparente dessa narradora aqui, porque desde o início já se percebe que cedo ou tarde essa narradora vai ser dada como louca. Isso não é nem um pouco surpreendente quando acontece mais para frente na narrativa, já que essa loucura é também uma construção performática e discursiva, né? Como eu disse, o eu é feito de discurso. Então, esse eu desarranjado oferece um discurso bastante específico que vai ser adotado aqui por essa narradora, né? E quando eu digo discurso, eu não digo apenas fala, eu digo também comportamento, né? O que vai acontecer então com essa internação da narradora é uma espécie de institucionalização da loucura. Ela já estava destinada àquilo, né? Essa internação, ela só tornou a condição da narradora oficial, digamos assim. E não por acaso o lugar onde ela vai ficar internada é predominantemente masculino, né? Me parece que isso é algo bastante significativo, pensando nesse espaço feminino e masculino que era tão separado
né? Esses espaços eram tão delimitados no início do livro, e daí, nesse momento, a narradora acaba indo para uma clínica onde só tem ela, de mulher. Então veja que essa temática da loucura, ela vai aparecer mais como um elemento como mais um elemento que, digamos, desnuda as relações familiares e o fracasso da família como uma instituição. Por isso, ir contra a família demonstra um instinto de autopreservação da narradora, fazendo com que a loucura dela seja uma forma de resistência diante dessas imposições familiares e sociais. E claro, se o casamento e a maternidade são instituições falidas, e se a subjetividade feminina é moldada segundo essas mesmas instituições, então é claro que essa subjetividade vai entrar em colapso. E é daí que vem a suposta loucura dessa narradora. E é como se essa loucura fosse resultado da constatação de um adoecimento, de uma falência social. Só que, como a narradora não pode se afastar dessas instituições falidas, ela acaba, digamos, adoecendo junto, entrando em colapso junto com este meio que a rodeia. Não por acaso, a palavra louca e a palavra local são muito parecidas, né? Basta que a gente pense também, por exemplo, em expressões como estar fora de si, né? Para poder descrever ali alguém que enlouqueceu, alguém que teve um surto ou coisa parecida. Porque a loucura é uma espécie de desterritorialização, né? A loucura é uma espécie de deslocamento, e é por isso que o louco ele tem que ficar ali afastado, como bem disse lá o Foucault no História da Loucura, né? Então veja, como eu disse no começo do vídeo, essa narradora, ela é marcada por esse signo do exílio. E isso, essa desterritorialização aparece também quando nós pensamos, ela se intensifica, ela se potencializa a partir do momento em que essa mulher é dada como louca. Existe então neste romance um desmoronar, digamos, um deslocamento emocional, psicológico, familiar e discursivo por parte da narradora. E isso se traduz, por exemplo, no ritmo vertiginoso do texto, na fragmentação e no uso constante do fluxo de consciência aqui, o que é mais um elemento que aproxima o estilo dessa narradora, né, dessa autora, ao estilo lá da Clarice Lispector. E, inclusive, essa estrutura do romance chama bastante atenção por ser absolutamente atomizada, né? Cheia de frases e capítulos curtos que demonstram muito bem essa respiração ofegante dessa narradora. E talvez exista nisso um ponto negativo, o único ponto negativo que eu encontrei neste livro, na verdade, que repousa justamente no fato de que existem dois momentos no livro em que o foco narrativo se altera, mas o estilo permanece o mesmo. Então, você tem essa mulher narrando, e daí de repente tem uma pausa e outro personagem entra para narrar no lugar dela. Isso acontece duas vezes, pelo menos, ao longo da narrativa, né? Só que aí não existe uma mudança significativa no estilo. Esse foi um ponto ali de escorregada, digamos assim, mas ainda assim eu acho que isso é pouco relevante diante da completude narrativa aqui desse romance. E como tudo é narrado em primeira pessoa, a forma do romance espelha a condição descontínua e fragmentada da própria narradora. É como se narrar fosse um segundo parto, né? Fosse um parto dela mesma e do discurso que ela, digamos, estabelece sobre si. E outra questão estrutural interessante aqui nesse romance vai ser o tempo, né? Essa circularidade do tempo, já que ela avança e recua em vários momentos do texto, né? Então ela está contando uma coisa do presente, aí ela se lembra de quando ela descobriu que estava grávida, aí ela volta e conta aquilo, aí depois ela volta para o presente e ela estabelece esse trânsito temporal constante, né? E veja, essa circularidade temporal evoca primeiro a rotina, né, familiar. Segundo, essa circularidade aumenta a sensação de claustrofobia, né, porque esse cotidiano parece que a mulher não vai conseguir sair daquilo nunca. Terceiro, essa claustrofobia, né, essa circularidade temporal
apaga uma ideia de progressão, então é aquilo, você já se sente claustrofóbico por conta dessa condição em si, e daí quando tudo começa a se repetir, você percebe que parece que aquilo ali não progride, ela parece que vive todos os dias o mesmo dia. E finalmente, essa circularidade garante a descontinuidade dessa narradora, e é por isso que ela não se reconhece e não se encaixa nessa lógica familiar e nessa lógica da maternidade mesmo. E finalmente existe aqui uma ironia bastante peculiar, bastante interessante no título deste romance, né? Mas é uma pena que a tradução ela perde um pouco desse, digamos, desse imperativo do título original, que é Mata-te, amor. Então veja, é como se essa mulher estivesse ali, digamos, exigindo algum tipo de ação que contraste com a monotonia dessa vida de casado, né? Basta lembrar, por exemplo, de personagens como a Camila do A Falência, da Júlia Lopes de Almeida. Basta que a gente pense, por exemplo, na Ana, de Ana Karenina. Basta que a gente pense, por exemplo, lá na Emma Bovary, né, do Madame Bovary. Então, veja, são todas personagens que, de certa maneira, elas se rebelam contra não apenas a ordem social, mas contra essa monotonia da vida matrimonial, e elas fazem isso ao ter relações extraconjugais. Me parece que esse livro aqui, ele se insere nessa tradição literária, mas de maneira a rasurar essa mesma tradição também, à medida em que essa narradora aqui, ela não se, digamos, ela não se conforma àquilo que possa decorrer, digamos assim, dessa sua traição, dessa sua infidelidade, né? Então, me parece um livro bastante interessante, né? E é claro que é um livro que te instiga a conhecer outras obras da autora, então fica aqui a minha recomendação de leitura, e é claro, fica aqui também a minha, digamos, a minha sugestão para que você fique de olho, porque em breve parece que a Editora Instante vai publicar o segundo livro, que é não a continuação, né? Mas enfim, o segundo volume dessa trilogia involuntária aqui da Ariana Harvix. Então, enfim, fica aqui a minha sugestão e o meu conselho para que você permaneça atento e atenta. Enfim, é isso. Vou deixar lá embaixo o link para onde você pode comprar aqui o livro, daí comprando pelo link você ajude, aquela coisa toda. Vemo-nos em um próximo vídeo e um amplexo.